Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? Capítulo 1. O culto da vantagem inicial. 1 ano e 4 dias após o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, com a rendição incondicional, László Polgár nasceu em uma pequena cidade na Hungria, a semente de uma nova família. Ele não tinha avós, nem avós ou primos. Todos tinham morrido no Holocausto, junto com a primeira esposa e os 5 filhos de seu pai. László cresceu determinado a ter uma família, e que ela fosse especial. Ele se preparou para a paternidade na faculdade, estudando as biografias de pensadores lendários, de Sócrates a Einstein. Decidiu que a educação tradicional não funcionava e que ele poderia transformar seus filhos em gênios, se apenas lhes desse a vantagem certa. Ao fazer isso, provaria algo muito maior, que qualquer criança pode ser moldada para a eminência em qualquer disciplina. Só precisava de uma esposa que concordasse com o plano. A mãe de László tinha um amigo, e o amigo tinha uma filha, Clara. Em 1965, Clara viajou para Budapeste, onde conheceu László pessoalmente. Ele não foi nada sutil. Passou o primeiro encontro dizendo a Clara que planejava ter 6 filhos e que iria criá-los para serem brilhantes. Clara voltou para a casa dos pais com uma opinião morna. Tinha conhecido um homem muito interessante, mas não se imaginava casada com ele. Continuaram a trocar cartas. Ambos eram professores e concordavam que o sistema escolar padrão era frustrante, feito para produzir a massa média cinzenta, como dizia László. 1 ano e meio de correspondência depois, Clara percebeu que trocava cartas com um amigo muito especial. László finalmente escreveu uma carta de amor e fez a proposta de casamento no final. Eles se casaram, mudaram-se para Budapeste e começaram a trabalhar. Susan nasceu no início de 1969 e o experimento começou. Para seu primeiro gênio, László escolheu o xadrez. Em 1972, um ano antes de Susan começar a treinar, o norte-americano Bob Fischer derrotou o russo Boris Spassky na partida do século. Foi considerada uma representação da Guerra Fria nos 2 hemisférios, e o xadrez virou, de repente, parte da cultura pop. Além disso, de acordo com Clara, o jogo tinha um benefício distinto. O xadrez é muito objetivo e fácil de medir. Ganhar, perder ou empatar, e um sistema de pontos mede a habilidade contra o resto do mundo do xadrez. Sua filha, decidiu László, se tornaria campeã de xadrez. László era paciente e meticuloso. Começou a fazer guerras de peões com Susan. Somente peões. E a primeira pessoa a avançar a linha final ganhava. Logo, Susan estava estudando finais de jogos e armadilhas de abertura. Ela gostava do jogo e aprendeu rápido. Depois de 8 meses de estudo, László a levou a um clube de xadrez
enfumaçado em Budapeste e desafiou homens adultos a jogar com sua filha de 4 anos, cujas pernas pendiam da cadeira. Susan venceu a primeira partida e o homem que perdeu foi embora enfurecido. Ela entrou no campeonato feminino de Budapeste e ganhou o título sub-11. Aos 4 anos, não havia perdido nenhum jogo. Aos 6, Susan sabia ler e escrever e estava anos à frente de seus colegas em matemática. Laszlo e Clara decidiram que iriam educá-la em casa e deixavam o dia livre para o xadrez. A polícia húngara ameaçou colocar Laszlo na cadeia se ele não matriculasse a filha no sistema escolar obrigatório. Ele fez meses de lobby no Ministério da Educação para obter a permissão. A nova irmãzinha de Susan, Sofia, também seria educada em casa, assim como Judith, que nasceria em breve, e a quem Laszlo e Clara quase deram o nome de Zszen, gênio, em húngaro. Todas as três se tornaram parte do grande experimento. Em um dia normal, as garotas estavam no ginásio às 7 da manhã jogando tênis de mesa com treinadores. E depois voltavam para casa às 10 horas para o café da manhã, antes de um longo dia de xadrez. Quando Laszlo chegou ao limite de seu conhecimento, contratou técnicos para seus 3 gênios em treinamento. Passava seu tempo livre cortando 200.000 registros de sequências de jogos das revistas de xadrez, muitos oferecendo uma prévia de oponentes em potencial, e arquivando-os em um catálogo de cartões personalizados, o Cartotek. Antes dos programas de xadrez de computador, isso dava à família Polgar o maior banco de dados de xadrez do mundo para estudar, exceto, talvez, pelos arquivos secretos da União Soviética. Quando tinha 17 anos, Susan tornou-se a primeira mulher a se classificar para o Campeonato Mundial Masculino, embora a Federação Mundial de Xadrez não tenha permitido que ela participasse. Uma regra que logo seria alterada graças às suas conquistas. 2 anos depois, em 1988, quando Sofia tinha 14 e Judith 12 anos, as garotas eram 3 das 4 participantes da equipe húngara das Olimpíadas de Xadrez Femininas. No final, elas ganharam da União Soviética, que tinha vencido 11 das 12 Olimpíadas desde o início do evento. As irmãs Polgar se tornaram tesouros nacionais, como disse Susan. No ano seguinte, o comunismo caiu e as meninas puderam competir no mundo todo. Em janeiro de 1991, aos 21 anos, Susan tornou-se a primeira mulher a conquistar o título de Grande Mestre disputando torneios contra homens. Em dezembro, Judith, aos 15 anos e 5 meses, tornou-se a mais jovem Grande Mestre de todos os tempos. Homem ou mulher? Quando perguntaram a Susan na televisão se ela queria ganhar o campeonato mundial na categoria masculina ou feminina, ela sabiamente respondeu que queria ganhar na categoria absoluta. Nenhuma das irmãs atingiu o objetivo mais alto de Laszlo, de se tornar campeã mundial,
mas todas foram excelentes. Em 1996, Susan participou do Campeonato Mundial Feminino e venceu. Sofia alcançou o nível de Mestre Internacional, um nível abaixo de Grande Mestre. Judith foi mais longe, subindo para o 8º lugar no ranking mundial geral em 2004. A experiência de Laszlo tinha funcionado. Funcionou tão bem que no início dos anos 1990, ele sugeriu que, se sua abordagem de especialização inicial fosse aplicada a 1000 crianças, a humanidade poderia resolver problemas como o câncer e a AIDS. Afinal, o xadrez era apenas um meio arbitrário para seu propósito universal. Como a história de Tiger Woods, a da família Polgar entrou em um loop interminável na cultura pop, aparecendo em artigos, livros, programas de TV e palestras, como um exemplo do poder de intervir na vida desde o começo precoce. Um curso online chamado Crie Gênios anuncia lições do método dos Polgar para criar seu próprio plano de vida para um gênio. O best-seller Talent is Overrated usou as irmãs Polgar e Tiger Woods como prova de que uma vantagem inicial na prática deliberada é a chave para o sucesso em praticamente qualquer atividade que seja importante para você. A poderosa lição é que qualquer coisa no mundo pode ser conquistada da mesma maneira. Baseia-se em uma suposição muito importante e muito implícita, que xadrez e golfe são exemplos representativos de todas as atividades que são importantes para você. Quanto do mundo e quantas das coisas que os humanos querem aprender e fazer são realmente como xadrez e golfe? O psicólogo Gary Klein é o pioneiro do modelo de especialização de tomada de decisões naturalistas, NDM na sigla em inglês. Os pesquisadores da NDM observam especialistas em seu curso natural de trabalho para aprender como tomam decisões de alto risco sob pressão de tempo. Klein mostrou que os especialistas em uma série de campos são notavelmente semelhantes aos mestres do xadrez, pois reconhecem instintivamente padrões familiares. Quando pedi que Garry Kasparov, talvez o melhor jogador de xadrez da história, explicasse seu processo de decisão em um movimento, ele me disse o seguinte: vejo um movimento, uma combinação quase instantânea. Baseava-se em padrões já vistos antes. Kasparov disse que apostaria que os grandes mestres geralmente fazem a jogada que vem à mente nos primeiros segundos de pensamento. Klein estudou comandantes de bombeiros e estimou que cerca de 80% de suas decisões também são tomadas instintivamente e em segundos. Após anos de combate a incêndios, eles reconhecem padrões repetidos no comportamento das chamas e dos prédios, que queimam a ponto de desabarem. Quando estudou comandantes navais que não estavam em tempo de guerra tentando evitar desastres, como confundir um voo comercial com um inimigo e abatê-lo,
percebeu que eles rapidamente detectavam possíveis ameaças. Em 95% do tempo, os comandantes reconheceram um padrão comum e escolheram um curso de ação comum, que foi a primeira coisa que pensaram. Um dos colegas de Klein, o psicólogo Daniel Kahneman, estudou a tomada de decisão humana a partir do modelo de heurística e do viés, do julgamento humano. Suas descobertas dificilmente poderiam ter sido mais diferentes das de Klein. Quando Kahneman sondava os julgamentos de especialistas muito treinados, frequentemente descobria que a experiência não tinha ajudado em nada. Pior, muitas vezes criava confiança, mas não habilidade. Kahneman incluía-se nessa crítica. Ele tinha começado a duvidar da ligação entre experiência e especialização em 1955, quando era um jovem tenente da Unidade de Psicologia das Forças de Defesa de Israel. Um de seus deveres era avaliar candidatos a oficiais por meio de testes adaptados do Exército Britânico. Em um exercício, equipes de 8 pessoas tinham que passar levando um poste telefônico comprido sobre um muro de 1,80 m sem deixar o mastro tocar no chão, e sem que nenhum dos soldados ou o poste tocasse o muro. A diferença no desempenho dos indivíduos era tão grande, com líderes natos, seguidores, fanfarrões e fracos emergindo naturalmente sob o estresse da tarefa, que Kahneman e seus colegas avaliadores foram ficando mais confiantes de que podiam analisar as qualidades de liderança dos candidatos e identificar como seria o desempenho deles na formação de oficiais e em combate. Estavam completamente enganados. A cada poucos meses, tinham um dia de estatísticas, na qual recebiam um retorno sobre a precisão de suas previsões. Toda vez, descobriam que tinham ido um pouco melhor do que se adivinhassem às cegas. Cada vez adquiriam mais experiência e faziam julgamentos confiantes. E nunca conseguiam melhorar. Kahneman ficou maravilhado com a completa falta de conexão entre a informação estatística e a convincente experiência da compreensão. Na mesma época, foi publicado um livro influente sobre o julgamento de especialistas, que Kahneman me disse que o impressionou enormemente. Era uma revisão abrangente da pesquisa que abalou a psicologia ao demonstrar que a experiência simplesmente não criava habilidade em uma ampla gama de cenários do mundo real, desde administradores universitários avaliando o potencial de alunos, até psiquiatras prevendo o desempenho do paciente e profissionais de recursos humanos decidindo quem terá sucesso no treinamento profissional. Nesses domínios, que envolviam o comportamento humano e nos quais os padrões não se repetiam de forma clara, a repetição não causava aprendizado. Xadrez, golfe e combate a incêndios são exceções, não a regra. A diferença entre o que Klein e Kahneman
documentaram em profissionais experientes englobava um profundo enigma. Os especialistas ficam melhor com a experiência ou não? Em 2009, Kahneman e Klein deram o passo incomum de escrever juntos um artigo em que expuseram suas visões e buscaram um terreno comum. E encontraram. Se a experiência inevitavelmente levava à especialização, concordaram eles, dependia por completo do domínio em questão. A experiência estrita serve para melhores jogadores de xadrez e pôquer, além de bombeiros, mas não para melhores prognósticos de tendências financeiras ou políticas, ou de como empregados ou pacientes irão agir. Os domínios estudados por Klein, nos quais o reconhecimento de padrões instintivos funcionava muito bem, são os que o psicólogo Robin Hogarth denominou ambientes de aprendizagem generosos. Os padrões repetem-se muitas vezes e o feedback é extremamente preciso e, em geral, muito rápido. No golfe ou no xadrez, uma bola ou peça é movida de acordo com regras e dentro de limites definidos. Uma consequência mostra-se logo aparente, e desafios semelhantes ocorrem de forma repetida. Dê uma tacada em uma bola de golfe, e ela vai longe demais ou não vai o suficiente. Você comete erros como slices e hooks, ou passa direto. O jogador observa o que aconteceu, tenta corrigir o erro, tenta de novo e repete por anos. Essa é a própria definição de prática deliberada, o tipo identificado tanto com a regra das 10.000 horas, quanto com a corrida para a especialização precoce em treinamento técnico. O ambiente de aprendizagem é generoso porque o aluno melhora simplesmente participando da atividade e tentando fazer melhor. Kahneman estava focado no outro lado dos ambientes de aprendizagem generosos. Hogarth chamou-os de perversos. Nos domínios perversos, as regras do jogo costumam não ser claras ou são incompletas. Podem ou não existir padrões repetitivos e podem não ser óbvios. E o feedback é muitas vezes atrasado, impreciso ou ambos. Nos ambientes de aprendizado mais perversos, a experiência reforçará as lições erradas. Hogarth observou um famoso médico de Nova York, conhecido por sua habilidade de diagnóstico. Sua especialidade era a febre tifoide, e ele examinava os pacientes sentindo com as mãos a área em torno da língua. Várias vezes seu teste apontou um diagnóstico positivo antes que o paciente exibisse algum sintoma. E, muitas vezes, seu diagnóstico acabou por estar correto. Como outro médico mais tarde salientou, ele era um transmissor mais produtivo, usando apenas as mãos, do que a Maria Tifoide. O repetido sucesso acabou ensinando-lhe a pior lição possível. Poucos ambientes de aprendizado são tão perversos, mas não é preciso muito para tirar profissionais experientes do curso. Bombeiros veteranos
quando confrontados com uma nova situação, como um incêndio em um arranha-céu, podem se ver repentinamente privados da intuição formada em anos de incêndios e ficar propensos a más decisões. Com uma mudança do status quo, os mestres do xadrez também podem descobrir que a habilidade que levaram anos para construir fica, de repente, obsoleta. Em um confronto de 1997, anunciado como a batalha final pela supremacia entre a inteligência natural e a artificial, o supercomputador Deep Blue da IBM derrotou Garry Kasparov. O Deep Blue avaliava 200 milhões de posições por segundo. É uma fração minúscula das possíveis posições do xadrez. O número de possíveis sequências de jogos é maior do que o de átomos do universo observável, mas é suficiente para vencer o melhor humano. De acordo com Kasparov, hoje, o aplicativo gratuito de xadrez no celular joga melhor que eu. Ele não está sendo retórico. Qualquer coisa que possamos fazer e que saibamos como fazer, as máquinas farão melhor, disse ele em uma palestra recentemente. Se pudermos codificar e passar para os computadores, eles farão melhor. Ainda assim, perder para o Deep Blue deu-lhe uma ideia. Ao jogar contra o computador, ele reconheceu o que os estudiosos da inteligência artificial, IA, chamam de paradoxo de Moravec. Máquinas e humanos, com frequência, possuem forças e fraquezas opostas. Há um ditado que diz que o xadrez é 99% tática. As táticas são combinações curtas de movimentos que os jogadores usam para obter uma vantagem imediata no tabuleiro. Quando os jogadores estudam todos esses padrões, estão dominando as táticas. O planejamento do quadro mais geral no xadrez, como administrar as pequenas batalhas para ganhar a guerra, é chamado de estratégia. Como Susan Polgar escreveu, você pode ir muito além sendo muito bom em táticas, isto é, conhecendo muitos padrões, e ter apenas um entendimento básico de estratégia. Graças a seu poder de cálculo, os computadores são taticamente perfeitos em comparação aos humanos. Os grandes mestres preveem o futuro próximo, mas os computadores fazem isso melhor. E se, imaginou Kasparov, a proeza tática do computador fosse combinada com o pensamento estratégico do quadro geral humano? Em 1998, ele ajudou a organizar o primeiro torneio de xadrez avançado, no qual cada jogador humano, incluindo o próprio Kasparov, fazia uma dupla com um computador. Anos de estudos de padrões foram apagados. A parceria com a máquina poderia lidar com táticas para que o humano pudesse se concentrar na estratégia. Era como se Tiger Woods jogasse um videogame de golfe contra os melhores gamers. Seus anos de repetição seriam neutralizados e a disputa mudaria para a estratégia, em vez da execução tática.
No xadrez, mudou a hierarquia instantaneamente. A criatividade humana era ainda mais importante sob essas condições, não menos, segundo Kasparov. Kasparov empatou em 3-3 com um jogador que ele tinha trucidado por 4-0, apenas um mês antes, em uma partida tradicional. Minha vantagem no cálculo de táticas foi anulada pela máquina. O benefício primário de anos de experiência com treinamento especializado foi terceirizado e, em uma disputa em que os humanos se concentravam na estratégia, ele subitamente tinha jogadores no mesmo nível. Alguns anos depois, foi realizado o primeiro torneio de xadrez estilo livre. As equipes podiam ser formadas por vários seres humanos e computadores. A vantagem de uma vida de prática especializada, que havia sido diluída no xadrez avançado, foi eliminada no estilo livre. Uma dupla de jogadores amadores com 3 computadores normais não apenas destruiu o Hydra, o melhor supercomputador de xadrez, como também esmagou equipes de grandes mestres usando computadores. Kasparov concluiu que os humanos da equipe vencedora eram os melhores no treinamento de vários computadores sobre o que examinar e, em seguida, sintetizavam essas informações para uma estratégia geral. Equipes combinadas de humanos-computadores, conhecidas como centauros, estavam jogando o mais alto nível de xadrez já visto. Se a vitória do Deep Blue sobre Kasparov sinalizou a transferência do poder do xadrez dos humanos para os computadores, a vitória dos centauros sobre o Hydra simbolizou algo ainda mais interessante: humanos capacitados para fazer o que fazem melhor, sem o pré-requisito de anos de reconhecimento especializado de padrões. Em 2014, um site de xadrez de Abu Dhabi ofereceu $20 mil em prêmios para que jogadores de estilo livre competissem em um torneio que também incluía partidas nos quais os programas jogavam sem intervenção humana. A equipe vencedora era composta por 4 pessoas e vários computadores. O capitão e principal tomador de decisões foi Anson Williams, um engenheiro britânico sem classificação oficial de xadrez. Seu companheiro de equipe, Nelson Hernandes, contou o seguinte: o que as pessoas não entendem é que o estilo livre envolve um conjunto integrado de habilidades que, em alguns casos, não tem nada a ver com jogar xadrez. No xadrez tradicional, Williams estava provavelmente no nível de um amador decente, mas ele era bem versado em computadores e perito na integração de informações em streaming para decisões estratégicas. Quando adolescente, ele se destacou no videogame Command & Conquer, conhecido como estratégia em tempo real, porque os jogadores se movem simultaneamente. No xadrez estilo livre, ele tinha que considerar os conselhos de colegas de equipe e vários programas de xadrez, e então rapidamente direcionar os computadores para examinar algumas possibilidades particulares mais detalhadamente.
ele era como um executivo, com uma equipe de conselheiros táticos, formada por grandes mestres, decidindo qual conselho ser investigado mais a fundo e, por fim, a quem prestar atenção. Jogou cada partida com cautela, esperando um empate, mas tentando criar situações que pudessem levar o adversário a um erro. Por fim, Kasparov descobriu uma maneira de vencer o computador, terceirizando as táticas, a parte da perícia humana mais facilmente substituível, a parte que ele e as meninas prodígio dos Polgar passaram anos aperfeiçoando. Em 2007, a National Geographic TV fez um teste com Susan Polgar. A equipe colocou-a em uma mesa na calçada, no meio de um quarteirão frondoso, no Greenwich Village, em Manhattan, na frente de um tabuleiro de xadrez sem peças. Os nova-iorquinos de jeans e casacos de outono passavam caminhando enquanto um caminhão branco, carregando a imagem de um grande tabuleiro de xadrez com 28 peças, já no meio de uma partida, fazia uma curva à esquerda na rua Thompson, passando por uma lanchonete e por Susan Polgar. Ela olhou para a imagem quando o caminhão seguiu, e logo depois recriou a cena no tabuleiro à sua frente. O programa estava repetindo uma série de famosos experimentos de xadrez, que abriram as cortinas para as habilidades de aprendizagem em ambientes amistosos. A primeira ocorreu na década de 1940, quando o mestre de xadrez e psicólogo holandês Adriaan de Groot apresentou tabuleiros de xadrez para jogadores com diferentes níveis de habilidade e, então, pediu que os recriassem da melhor forma que pudessem. Um grande mestre repetidamente recriou o tabuleiro inteiro depois de vê-lo por apenas 3 segundos. Um jogador de nível mestre conseguia fazer a metade do que o grande mestre. Um jogador campeão menos experiente da cidade e um jogador mediano de clube nunca foram capazes de recriar o tabuleiro com precisão. Assim como Susan Polgar, os grandes mestres pareciam ter memória fotográfica. Depois que Susan conseguiu fazer o primeiro teste, a National Geographic TV virou o caminhão para mostrar o outro lado, que mostrava um tabuleiro com peças distribuídas aleatoriamente. Quando Susan viu esse lado, embora houvesse menos peças, não conseguiu recriar nada. Esse teste reencenou uma experiência de 1973, na qual 2 psicólogos da Universidade de Carnegie Mellon, William G. Chase e o futuro Nobel Herbert A. Simon, repetiram o exercício de Adriaan de Groot, mas acrescentaram algo inesperado. Dessa vez, os jogadores de xadrez também receberam tabuleiros com as peças em um arranjo que nunca ocorreria em um jogo. De repente, os especialistas tiveram um desempenho exatamente igual ao dos jogadores menos experientes. Os grandes mestres nunca tiveram memória fotográfica, afinal. Através do estudo repetitivo de padrões de jogo, eles aprenderam a fazer o que Chase e Simon chamam de criar blocos.
Em vez de se esforçar para lembrar a localização de cada peão, bispo e torre individualmente, o cérebro dos jogadores de elite agrupa as peças em um número menor de blocos significativos, baseando-se em padrões familiares. Esses blocos permitem que jogadores avançados avaliem de imediato a situação com base na experiência, e é por isso que Garry Kasparov me disse que os grandes mestres geralmente sabem sua movimentação em segundos. Para Susan Polgar, quando o caminhão passou pela primeira vez, o tabuleiro não continha 28 itens, mas 5 diferentes blocos significativos que indicavam como o jogo progrediria. Criar blocos ajuda a explicar exemplos aparentemente milagrosos de memória específica para cada domínio. Desde músicos tocando peças longas de cor, até quarterbacks de futebol americano reconhecendo padrões de jogadores em uma fração de segundos e tomando a decisão de lançar a bola. A razão pela qual os atletas de elite parecem ter reflexos sobre-humanos é que eles reconhecem padrões de movimentos da bola ou do corpo que dizem o que está por vir antes que aconteça. Quando testados fora do seu contexto esportivo, suas reações sobre-humanas desaparecem. Todos nos baseamos na criação de blocos diariamente nas habilidades em que somos especialistas. Reserve 10 segundos e tente memorizar o máximo de 20 palavras possíveis. Porque grupos 20 padrões significativas são palavras mais fáceis de dividir em os blocos lembrar realmente sentenças familiares pode de você muito em uma. Certo? Agora tente novamente. 20 palavras são realmente muito fáceis de lembrar em uma sentença significativa porque você pode dividir os blocos em padrões familiares e em grupos. São as mesmas 20 partes de informação, mas ao longo da vida você aprendeu padrões de palavras que permitem a criação instantânea de sentido no segundo arranjo e lembrar-se dele com muito mais facilidade. Seu garçom no restaurante não tem uma memória milagrosa. Como músicos e quarterbacks, eles aprenderam a agrupar informações recorrentes em blocos. Estudar um número enorme de padrões repetitivos é tão importante no xadrez que a especialização inicial na prática técnica é fundamental. Os psicólogos Fernand Goubet, mestre internacional, e Guillermo Campitelli, treinador de futuros grandes mestres, descobriram que as chances de um jogador de xadrez competitivo alcançar o status de mestre internacional, um nível abaixo de grande mestre, caíam de 1 em 4 para 1 em 55 se o treinamento rigoroso não tivesse começado aos 12 anos. A criação de blocos pode parecer mágica, mas vem de uma prática extensa e repetitiva. Laszlo Polgar estava certo em acreditar nisso. Suas filhas nem sequer constituem a evidência mais extrema. Por mais de 50 anos, o psiquiatra Darrell Treffer estudou os sábios ou idiotas prodígio, indivíduos com uma motivação insaciável
para praticar em um domínio e uma habilidade nessa área que supera em muito suas habilidades e outras áreas. Ilhas de genialidade, como Treffer chama. Treffer documentou os efeitos quase inacreditáveis de sábios como o pianista Leslie Lank, que pode tocar milhares de músicas de memória. Como Lank e outros sábios têm a capacidade de recuperação aparentemente ilimitada. Treffer inicialmente atribuiu as habilidades às memórias perfeitas. São gravadores humanos. Exceto que, quando são testados depois de ouvir uma música pela primeira vez, os sábios musicais reproduzem a música tonal, o gênero de quase todas as músicas pop e a maioria das clássicas, mais facilmente do que a música atonal, em que sucessivas notas não seguem estruturas harmônicas familiares. Se os sábios fossem gravadores humanos repetindo notas, não faria diferença se fossem convidados a recriar músicas que seguem ou não as regras populares de composição. Mas, na prática, isso faz uma diferença enorme. Em um estudo de um pianista sábio, o pesquisador que tinha ouvido o homem tocar centenas de músicas sem falhas ficou estupefato quando o sábio não conseguiu recriar uma peça atonal, mesmo depois de uma sessão de prática com ela. O que ouvi pareceu tão improvável que me senti obrigado a verificar se o teclado não havia de alguma forma escorregado para o modo de transposição, registrou o pesquisador. Mas ele realmente tinha cometido um erro e os erros continuaram. Padrões e estruturas familiares eram fundamentais para a extraordinária habilidade de memória do gênio. Da mesma forma, quando mostram aos sábios artistas, brevemente, imagens e pedem que as reproduzam, eles se saem muito melhor com objetos da vida real do que com representações mais abstratas. Treffer demorou décadas para perceber que estava errado e que os sábios têm mais em comum com os prodígios, como as irmãs Polgar, do que pensava. Eles não apenas regurgitam. O brilho deles, assim como o das Polgar, depende de estruturas repetitivas, que é precisamente o que tornou a habilidade das moças tão fácil de automatizar. Com os avanços feitos pelo programa de xadrez AlphaZero, pertencente a um braço de IA da empresa controladora do Google, talvez até mesmo os melhores centauros fossem derrotados em um torneio estilo livre. Ao contrário dos programas de xadrez anteriores, que usavam força de processamento bruta para calcular um número enorme de movimentos possíveis e classificá-los de acordo com critérios estabelecidos pelos programadores. O AlphaZero realmente aprendeu sozinho a jogar. Precisava apenas das regras e depois jogar sozinho um número gigantesco de vezes, mantendo o registro do que funcionou e do que não, usando isso para melhorar. Em pouco tempo, consegue vencer os melhores programas de xadrez. Fez o mesmo com o jogo do Go, que tem muito mais posições possíveis.
Mas a lição do centauro continua. Quanto mais uma tarefa se deslocar para um mundo aberto de estratégia global, mais os humanos terão algo que acrescentar. Os programadores do AlphaZero divulgaram o impressionante feito declarando que a criação deles tinha saído de uma tábula rasa, do zero, até o domínio completo sozinha. Mas começar com um jogo é tudo, menos partir do zero. O programa ainda está operando em um mundo restrito e limitado por regras. Mesmo em videogames que são menos limitados por padrões táticos, os computadores enfrentam um desafio maior. O mais recente desafio de videogame para a inteligência artificial é o StarCraft, uma franquia de jogos de estratégia em tempo real, em que espécies fictícias vão à guerra pela supremacia em algum ponto distante da Via Láctea. Requer tomadas de decisões muito mais complexas que o xadrez. Há batalhas para administrar, infraestrutura para planejar, espionagem para fazer, geografia para explorar e recursos para coletar, todos mandando informações uns aos outros. Os computadores esforçaram-se para ganhar no StarCraft, disse Julian Togelius, um professor da NYU que estuda a IA dos jogos, em 2017. Mesmo quando eles venceram humanos em jogos individuais, os jogadores humanos adaptaram-se com estratégia adaptativa de longo prazo e começaram a ganhar. Muitas camadas de pensamento, disse ele. Nós humanos somos péssimos em todas elas individualmente, mas temos uma ideia muito aproximada sobre cada uma e podemos combiná-las e ser um pouco adaptativos. Esse parece ser o truque. Em 2019, em uma versão limitada do StarCraft, a IA venceu um profissional pela primeira vez. O profissional adaptou-se e obteve uma vitória depois de uma série de derrotas. Mas a complexidade estratégica do jogo oferece uma lição. Quanto maior o quadro, mais singular é a potencial contribuição humana. Nossa maior força é exatamente o oposto da especialização estrita. É a capacidade de fazer uma integração ampla. De acordo com Gary Marcus, um professor de psicologia e ciências neurológicas, que vendeu sua empresa de aprendizado de máquina para a Uber, em mundos estritos o suficiente, os humanos podem não ter muito a contribuir por muito mais tempo. Em jogos mais abertos, acho que eles certamente terão, não apenas jogos. Em problemas do mundo real, com fim aberto, ainda estamos acabando com as máquinas. O progresso da IA no mundo fechado e ordenado do xadrez, com feedback instantâneo e dados profundos, tem sido exponencial. No mundo da direção de automóveis, cheio de regras, mas confuso, a IA fez um tremendo progresso, mas os desafios continuam. Em um problema realmente aberto, desprovidos de regras rígidas e dados históricos perfeitos, a IA tem sido desastrosa. O Watson, da IBM, destruiu no Jeopardy! E foi subsequentemente apresentado como uma revolução no tratamento do câncer.
fracassando de forma tão espetacular que vários especialistas de inteligência artificial me disseram que se preocupavam com a possibilidade de sua reputação prejudicar a pesquisa de IA em campos relacionados à saúde. Como disse um oncologista, a diferença entre ganhar no Jeopardy e curar o câncer é que sabemos a resposta às perguntas do Jeopardy. Com o câncer, ainda estamos trabalhando para fazer as perguntas certas. Em 2009, um relatório publicado na revista Nature anunciou que o Google Flu Trends poderia usar padrões de consulta de pesquisa para prever a propagação da gripe no inverno mais rapidamente e com a mesma precisão que os Centros de Controle de Prevenção de Doenças. Mas o Google Flu Trends logo se tornou instável e no inverno de 2013 previu mais do que o dobro da prevalência da gripe da que realmente ocorreu nos Estados Unidos. Hoje, o Google Flu Trends não está mais publicando estimativas e apenas tem uma página dizendo que ainda é cedo para esse tipo de previsão. De maneira reveladora, Marcos apresentou-me essa analogia para os limites atuais das máquinas especialistas. Os sistemas de IA são como sábios. Precisam de estruturas estáveis e mundos estreitos. Quando conhecemos as regras e as respostas, e elas não mudam com o tempo, xadrez, golfe, música clássica, podemos defender a prática hiperespecializada ao estilo do gênio desde o primeiro dia. Mas esses são modelos pobres para a maioria das coisas que os humanos querem aprender. Quando a especialização estrita é combinada com um domínio não generoso, a tendência humana de confiar na experiência de padrões familiares pode dar muito errado, como os bombeiros experientes que, de repente, fazem escolhas ruins quando enfrentam um incêndio em uma estrutura desconhecida. Chris Argyris, que ajudou a criar a Yale School of Management, observou o perigo de tratar o mundo perverso como se fosse generoso. Ele estudou consultores de alto nível das principais escolas de negócios durante 15 anos e viu que se saíam muito bem em problemas bem definidos e rapidamente avaliados. No entanto, empregavam o que Argyris chamava de aprendizado de circuito único, o tipo que favorece a primeira solução familiar que vem à mente. Sempre que essas soluções davam errado, em geral, o consultor ficava na defensiva. Argyris achou surpreendente suas personalidades frágeis, dado que a essência do trabalho deles é ensinar outros como fazer as coisas de maneira diferente. O psicólogo Barry Schwartz demonstrou uma inflexibilidade similar aprendida entre praticantes experientes quando dava aos estudantes universitários um quebra-cabeça lógico que envolvia pressionar os interruptores para acender e apagar as lâmpadas em sequência, e que eles podiam repetir muitas vezes. Poderia ser resolvido de 70 maneiras diferentes, com uma pequena recompensa em dinheiro para cada sucesso. Os alunos não recebiam nenhuma regra e, portanto, tinham que trabalhar com tentativa e erro.
Se um estudante encontrasse uma solução, ele a repetia várias vezes para conseguir mais dinheiro, mesmo que não soubesse por que estava funcionando. Mais tarde, novos alunos foram adicionados e foi solicitado a todos que descobrissem a regra geral de todas as soluções. Incrivelmente, todos os estudantes que não conheciam o quebra-cabeça descobriram a regra de todas as 70 soluções, enquanto apenas um dos alunos que havia sido recompensado por apenas uma solução conseguiu descobrir. O subtítulo do artigo de Schwartz: Como não ensinar as pessoas a descobrir regras, isto é, fornecendo recompensas pelo sucesso repetitivo de curto prazo com uma gama restrita de soluções. Tudo isso é má notícia para algumas das analogias de aprendizagem bem-sucedidas favorita do mundo dos negócios. As Polgar, Tiger e até certo ponto, analogias baseadas em qualquer esporte ou jogo. Comparando com o golfe, um esporte como o tênis é muito mais dinâmico, com os jogadores ajustando-se aos adversários a cada segundo, às superfícies e às vezes a seus próprios companheiros de equipe. Federer foi medalha de ouro no jogo de duplas nas Olimpíadas de 2008. Mas o tênis ainda está muito na ponta do espectro em comparação com, digamos, uma sala de emergência hospitalar, onde médicos e enfermeiras não descobrem automaticamente o que acontece com o paciente assim que o encontram. Eles precisam descobrir maneiras de aprender além da prática e assimilar lições que podem até contradizer sua experiência direta. O mundo não é golfe, e a maior parte nem é tênis, como diz Robin Hogarth. Boa parte do mundo é tênis marciano. Dá para ver os jogadores em uma quadra com bolas e raquetes, mas ninguém contou quais são as regras. Cabe a você descobri-las e elas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Demos como exemplos as histórias erradas. A história de Tiger e a das Polgar dão a falsa impressão de que a habilidade humana é sempre desenvolvida em um ambiente de aprendizado extremamente generoso. Se fosse o caso, a especialização, que é ao mesmo tempo estrita e técnica, e que começa assim que possível, normalmente funcionará, mas não funciona nem na maioria dos esportes. Se a quantidade de prática especializada precoce em uma área restrita fosse a chave para o desempenho inovador, os gênios dominariam todos os campos que tocassem, e os prodígios infantis sempre passariam à eminência quando adultos. Como observou a psicóloga Ellen Wiener, uma das maiores autoridades em crianças superdotadas, nenhum sábio jamais se tornou um grande criador, que fez grandes mudanças em seu tempo. Há áreas, além do xadrez, nas quais uma quantidade enorme de prática estrita contribui para a intuição ao estilo grande mestre. Como os jogadores de golfe, os cirurgiões melhoram com a repetição do mesmo procedimento. Contadores e jogadores de bridge e poker desenvolvem intuição precisa através de experiências repetitivas. Kahneman ressaltou as
robustas regularidades estatísticas desses domínios. Mas quando as regras são alteradas, mesmo que levemente, isso faz parecer que os especialistas trocaram a flexibilidade por habilidades específicas. Na pesquisa sobre o bridge, em que a ordem do jogo foi alterada, as especialistas tiveram mais dificuldade em se adaptar às novas regras do que os não especialistas. Quando foi solicitado em um estudo que contadores experientes usassem uma nova lei fiscal para deduções que substituía a anterior, eles se saíram pior do que os novatos. Eric Dane, professor da Rice University, que estuda o comportamento organizacional, chama esse fenômeno de entrincheiramento cognitivo. Suas sugestões para evitá-lo estão no extremo oposto da versão rígida da escola de pensamento de 10.000 horas. Variar os desafios drasticamente dentro de um domínio e, como um colega pesquisador colocou, insistir em ter um pé fora do seu mundo. Cientistas e membros do público em geral têm praticamente a mesma probabilidade de ter hobbies artísticos, mas os cientistas indicados às maiores academias nacionais têm muito mais probabilidade de ter passatempos fora de sua vocação. E aqueles que ganharam o Prêmio Nobel têm ainda maior probabilidade. Em comparação com outros cientistas, os ganhadores do Prêmio Nobel têm, pelo menos, 22 vezes mais chances de serem atores, dançarinos, mágicos ou outro tipo de artista amador. Cientistas reconhecidos nacionalmente são muito mais propensos do que outros cientistas a serem músicos, escultores, pintores, desenhistas, marceneiros, mecânicos e consertar aparelhos eletrônicos, confeccionar peças de vidro, serem poetas ou escritores, tanto de ficção quanto de não ficção. E, mais uma vez, os premiados pelo Nobel têm probabilidade ainda maior. Os especialistas mais bem-sucedidos também pertencem ao mundo mais amplo. Para aquele que observa de fora, disse o espanhol ganhador do Prêmio Nobel, Santiago Ramón y Cajal, o pai da neurociência moderna. Parece que estão dispersando e dissipando suas energias, enquanto na realidade elas estão sendo canalizadas e fortalecidas. A principal conclusão do estudo de cientistas e engenheiros durante anos, todos vistos por seus pares como verdadeiros especialistas técnicos, foi a que aqueles que não fizeram uma contribuição criativa para seu campo careciam de interesses estéticos fora de sua área específica. Como observou o psicólogo e proeminente pesquisador de criatividade Dan Simonton, em vez de se concentrar obsessivamente em um tópico limitado, os empreendedores criativos tendem a ter interesses amplos. Essa amplitude geralmente dá suporte a ideias que não podem ser atribuídas apenas à especialização específica do campo. Tais descobertas são reminiscentes de um discurso de Steve Jobs, no qual ele notoriamente relatou a importância de uma aula de caligrafia para sua estética de design.
Quando estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, tudo voltou à minha mente, disse ele. Se eu nunca tivesse feito aquele curso na faculdade, o Mac nunca teria vários tipos de fontes espaçadas de forma proporcional. Ou o engenheiro elétrico Claude Shannon, que lançou a Era da Informação graças a um curso de filosofia que participou para preencher uma exigência na Universidade de Michigan. Nas aulas, foi exposto ao trabalho do lógico inglês autodidata do século XIX, George Boole, que atribuiu um valor de 1 a afirmações verdadeiras e 0 a afirmações falsas, e mostrou que os problemas lógicos poderiam ser resolvidos como equações matemáticas. Não resultou em nada de importância prática, até que 70 anos depois da morte de Boole, quando Shannon fez um estágio de verão no laboratório de pesquisa Bell Labs de AT&T, lá ele reconheceu que poderia combinar a tecnologia de roteamento de chamadas telefônicas com o sistema lógico de Boole para codificar e transmitir qualquer tipo de informação eletronicamente. É a ideia fundamental sobre a qual se baseiam os computadores. Simplesmente, mas ninguém estava familiarizado com os dois campos ao mesmo tempo, disse Shannon. Em 1979, Christopher Connolly foi cofundador de uma consultoria de psicologia no Reino Unido para ajudar grandes realizadores, a princípio os atletas, mas depois outros, a alcançar seu melhor desempenho. Ao longo dos anos, Connolly ficou cada vez mais curioso sobre por que alguns profissionais se atrapalhavam fora de uma especialização estrita, enquanto outros eram notavelmente adeptos de expandir suas carreiras, de tocar em uma orquestra de primeira linha, por exemplo, a comandar outra. 30 anos depois que começou, Connolly voltou a estudar ao fazer um doutorado investigando essa mesma questão, sob orientação de Fernand Gobet, o psicólogo e mestre internacional do xadrez. A principal descoberta de Connolly foi que, no início de suas carreiras, aqueles que mais tarde fizeram transições bem-sucedidas tiveram um treinamento mais amplo e mantiveram vários fluxos de carreira, abertos mesmo quando buscavam uma especialidade primária. Eles viajaram em uma rodovia de 8 pistas, escreveu ele, em vez de cair em uma rua de mão única com só uma pista. Tinham amplitude. Os que eram bem-sucedidos na adaptação foram excelentes em levar o conhecimento de uma atividade e aplicá-lo criativamente em outra, evitando o entrincheiramento cognitivo. Empregaram o que Hogarth chamou de disjuntor. Utilizaram experiências e analogias externas para interromper sua inclinação a adotar uma solução anterior, que talvez não funcionasse mais. A habilidade deles era em evitar os mesmos padrões antigos. No mundo perverso, com desafios mal definidos e poucas regras rígidas, a amplitude pode ser uma forma de truque para a vida. Fingir que o mundo é como o golfe e o xadrez é reconfortante. Cria a ideia de que ele é generoso e permite o surgimento de alguns livros muito atraentes. O resto deste aqui continuará a partir de onde aqueles terminam.
em lugar onde o esporte popular é o tênis marciano, com uma perspectiva de como o mundo moderno se tornou, antes de tudo, tão perverso.